Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão bem? O povo me deixou no estreito hoje, né? Todo mundo veio lá em cima, Pastor Carlos, meu Deus, Jesus. Vamos lá, 1 João, eu prometo ser rápido para a gente... 1 João não, 3 João. Terceira de João, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Que diz assim, 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, você abre em Apocalipse e aí você volta, que aí facilita você encontrar. O presbítero, ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A igreja pode ler o 1 e o 2 na tela? Está na tela, tá? Por favor, no 3. 1, 2, 3. O 1 e o 2, versículo 1 e 2. No 1, 2, 3. Amém, pode se assentar. Irmãos, a primeira ocorrência, ou a primeira vez que o apóstolo João, ele aparece na narrativa bíblica, é em João capítulo 1, versículo 35, onde é dito que João, juntamente com André, são dois dos discípulos de João Batista, que estão ao lado de João Batista naquele momento em que Jesus é batizado, e nesse encontro de João Batista com Jesus, o Batista, ele por algumas vezes vai se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro momento que João vai aparecer na narrativa bíblica, irmã Vânia, é nesse texto. Atraídos por uma curiosidade em relação à declaração de João, porque esse cordeiro era o cordeiro esperado há muito tempo, porque os cordeiros que eram sacrificados no tabernáculo e depois no templo eram temporários. Esses dois moços, esses dois rapazes, eles vão seguir a Jesus e Jesus vai perguntar o que eles queriam. João capítulo 1, versículo 36, 37, por ali. E eles queriam saber onde Jesus pousava, onde Jesus estava repousando, estava passando os seus dias. Eles vão, então, ter uma tarde com Jesus. No momento posterior, a Bíblia também vai falar acerca de João. Quando você vai a Mateus capítulo 4, versículo 21, Lucas capítulo 5, versículo 10, e Marcos capítulo 1, versículo 19, nós temos mais informações que nos possibilitam montar um painel biográfico acerca de João e saber quem é João. Nós vamos saber, através desses três textos, que João é filho de Zebedeu, João é irmão de Tiago, João é um pescador, João e seu pai, eles têm alguns empregados, e eles são meio que sócios de Pedro e de André. Bom, João é convidado para fazer parte, ou constrangido a fazer parte, do ministério apostólico de Jesus, e ele vai andar com Jesus durante todo o ministério terreno de Jesus. João, ele vai assumir um lugar, uma posição proeminente na história da igreja primitiva. Dos 27 livros do Novo Testamento, 5 são atribuídos a João. O Evangelho de João, o livro de Apocalipse e as 3 cartas. A gente vai perceber que
a primeira carta de João, ele escreve com o propósito de fortalecer, de encorajar e de combater falsos ensinos. Ele vai escrever 2 João com o objetivo de orientar a igreja. Ele atuava na Ásia Menor, mais ou menos ali na região de Éfeso, e ele vai orientar a igreja, preste bastante atenção nisso, na segunda carta, a não receber falsos mestres ou pessoas que poderiam comprometer a sã doutrina. Então, a primeira epístola, a primeira carta é com o objetivo de motivar, de incentivar, tanto é que ele começa a primeira carta dizendo, eu andei com Jesus, os meus olhos o viram, eu apalpei, eu vi Jesus, eu estive com ele. A segunda não recebam qualquer um, tomem cuidado, provem, não sejam hospitaleiros com qualquer obreiro ou ministro itinerante que vá até vocês. Só que a terceira carta, ela é justamente num sentido contrário. Por quê? A carta que nós lemos aqui, terceira carta de João, primeiro ele escreve para elogiar 2 pessoas, Gaio e Demétrio. E segundo, ele vai incentivar a hospitalidade da igreja em relação aos bons ministros. Se por um lado, na segunda, ele diz, tomem cuidado e não recebam qualquer um, na terceira ele vai dizer, recebam os bons ministros, aqueles que têm um bom ensino e que estão de acordo com aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E aí, a gente vai perceber, nesses 2 versículos que nós lemos aqui, que João, ele está, claro, se dirigindo a Gaio, e ele vai usar uma palavra, uma expressão que é recorrente de João. Você vai perceber que, sobretudo na primeira carta dele, a temática do amor é muito frequente. O tempo todo João está fazendo uso da palavra, do vocábulo amor e de vocábulos que estão relacionados a essa ideia do amor. E aqui ele se dirige a Gaio, dizendo que Gaio é amado. Ele vai dizer isso tanto no versículo 1 quanto no versículo 2. E diante dessa expressão, irmãos, existe como que uma armadilha na interpretação desse texto. Por quê? Todas as vezes que uma palavra, uma expressão, ela se repete, a gente tem a tendência de esvaziar a importância e o significado daquela expressão. É só mais uma vez que João está usando essa expressão amor, ou está usando a expressão amado, amada, amados. Só que o fato dessa expressão, ela se repetir, a repetição não é motivo de nós esvaziarmos o significado, pelo contrário, a repetição é motivo de nós termos uma atenção redobrada acerca dessa expressão que está sendo repetida diversas vezes. João vai dizer para Gaio, o líder de uma determinada igreja, Gaio, você é amado. Diz isso no verso 1 e diz isso no verso 2. A palavra amado aqui que João vai usar é o termo grego agapetos, que deriva de ágape, amor, aquele amor perfeito. E essa expressão grega significa amado, significa estimado, significa querido, significa digno de amor, significa merecedor de amor. João está dizendo para Gaio o seguinte, Gaio, você é amado pelas pessoas. João está dizendo para Gaio, Gaio, você é estimado pelas pessoas. João está dizendo para Gaio, Gaio, você é querido pelas pessoas. João está dizendo para Gaio, Gaio, você é digno de ser amado. João está dizendo para o líder, o pastor daquela igreja, para Gaio, Gaio, você é merecedor do amor das pessoas. Só que enquanto eu falo isso, você talvez esteja fazendo uma pergunta na sua mente. Ora, todas as pessoas são dignas de serem amadas. A doutrina do amor, a força do texto bíblico de nos incentivar, nos motivar, nos ensinar a amar, ela é muito forte. Só que existe algo aqui, irmãos,
Todas as pessoas são dignas e merecem ser amadas. Todos os irmãos merecem ser amados. Só que existem atitudes e comportamentos nossos que dificultam as pessoas de expressarem e de manifestarem o amor delas por nós. O que João está dizendo, para que você tenha uma compreensão mais aprofundada, Gaio, é fácil amar você, Gaio. É fácil amar você, Gaio. E aqui eu começo a perceber que nessa experiência cristã, dentro dessa nossa vivência, a gente às vezes, nós nos tornamos pessoas hermeticamente fechadas para o amor, vedadas para o amor, blindadas para o amor. As pessoas querem nos amar, mas nós estamos enclausurados, nós estamos num ostracismo, nós estamos o tempo todo na defesa. Oh, aleluia, só que João está dizendo para Gaio, Gaio, com você é diferente, é fácil amar você, Gaio, é fácil se aproximar de você, Gaio, é fácil estabelecer um contato, um relacionamento, um vínculo com você. A gente se pergunta, mas quem é essa pessoa que vai dificultar o amor? Que pessoa é esta que vai dificultar de receber esse amor que outrem quer dar a ela? Quem? Quem é essa pessoa? Sabe quem é essa pessoa? A gente é o ano do... A pessoa que dificulta de ser amada é a pessoa que não quer ter o trabalho de amar. Porque amar dá trabalho, e como ela não quer ter o trabalho de amar, ela não quer entrar em uma dívida de amor com ninguém, então ela não se permite ser amada, ela não se permite viver nenhuma demonstração de afeto ou de amor por ela. É aquela pessoa que ela não quer gastar nenhuma energia amando ninguém, então o que ela faz? Ela se fecha para o amor das pessoas, ela não se permite ser amada. Mas quem é que evitaria ser amado? Quem é que evitaria ser amado? Sabe quem é? Olha onde eu estou. João disse, Gaio, é fácil amar você. Quem é que evitaria ser amado? Aquele que não quer ter o trabalho de ser amado. Se por um lado é aquele que não quer ter o trabalho de amar, é aquele que não quer, Luciane Mendes, o trabalho de ser amado. Você sabia que ser amado dá trabalho? Porque ser amado fala de acessibilidade, ser amado fala de estar acessível, disponível, para disponibilizar tempo para que alguém expresse, manifeste e viva esse amor em relação a você. Então o que a gente faz? A gente vive numa espécie de como eu posso dizer? Existe uma expressão, é o oposto do altruísmo. Nós não queremos dar às pessoas a oportunidade de nos amar porque dá trabalho. Ser amado inclui em alguns momentos a gente alterar a nossa agenda. É um egoísmo consigo mesmo. O Espírito me fez lembrar. É um egoísmo consigo mesmo, porque às vezes a gente é egoísta com as pessoas, mas às vezes a gente é egoísta com nós mesmos. Porque amar significa que, ser amado significa que em algum momento da minha jornada, da minha agenda, eu vou precisar abrir mão de alguma coisa para viver esse amor que alguém quer se manifestar em relação a mim. Sabe aquela pessoa que diz assim, posso ir lá na sua casa, domingo? Eu falo, poxa, domingo, trabalhei a semana toda. Vamos marcar um churrasco lá. Puxa, vai fazer sujeira, vai aquela coisa toda. Vamos dar um passeio? Vamos. Não gosto. Você vai. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós temos um recipiente de amor. E esse recipiente, ele vai esvaziando. Você vai se fechando, você vai se vedando, você vai se tornando fechado para isso. Quando você vai ver, o teu recipiente ele está vazio. E você começa a ter uma sensação de falta de sentido na sua vida. Quem é que não quer ser amado? Você sabe quem é? É aquela pessoa que sofreu,
que na mente dela, tem pessoas aqui nessa noite, na mente dela ela sofreu por causa do amor. Ela não foi correspondida à altura, ela se frustrou amando alguém, e ela se fecha para o amor. Só que eu quero dizer a você uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: o amor, ele não frustra ninguém, o amor não machuca ninguém, o amor não fere ninguém. Quem fere são as pessoas, as outras pessoas e a pessoa que nós somos. E dentro dessa realidade que talvez você esteja vivendo, o que vai curar você é justamente aquilo do qual você está fugindo: o amor. Porque o amor, ele me cura, ele cura o outro e ele me cura. Aí você pensa assim, mas fulano está sofrendo tanto porque ama. Você que não sabe, o combustível para ela tolerar, suportar e viver tudo isso é o amor. É o amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não faz a gente sofrer. Por isso eu quero dizer algo a você nessa noite: não abra mão do amor, não abra mão de amar alguém, não abra mão de viver o amor dos seus filhos, o amor do seu marido, o amor dos seus amigos, o amor da sua igreja. Eu disse aqui no domingo que solidão não é estar sozinho, porque ninguém fica sozinho. Solidão é a nossa incapacidade de estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Às vezes tem gente que está na igreja há 10 anos, ele não consegue estabelecer uma amizade, um vínculo com ninguém. É ruim descer, não dá nem para dar um glória, né? Mas vou dizer uma coisa para você: se você colocar isso em prática, irmãos, às vezes a nossa vida espiritual, o nosso ministério, algumas coisas não avançam na nossa vida por causa dessas coisinhas, que a gente acha que é só falar em língua estranha, é só ler Bíblia, é só conhecer teologia. Mas Jesus está falando: tem um monte de coisa aqui que você precisa resolver para eu lançar você. Quem é que resiste ao amor? É aquela pessoa que não tem maturidade o suficiente para entender que o amor é mais importante do que as coisas e do que o dinheiro. É aquele cara que trabalha, é aquela mulher que trabalha, é aquela pessoa que está na correria o dia todo para conseguir as coisas, para conseguir dinheiro, e ele acaba esquecendo que o mais importante na vida é o amor. Esses dias eu ouvi uma pastora e terapeuta dizendo o seguinte, que ela estava tratando um homem que estava em estado terminal. E a vida toda ele foi ateu. E viveu aquela vida, aquela correria, correndo daqui para lá, de lá para cá, aquela coisa toda. E ele chegou no gabinete dela e falou: a vida é só isso? Porque passou, e agora? O médico falou que eu tenho poucos dias. Não substitua o amor pelo dinheiro. O dinheiro acaba. Se você bater numa cama, não é porque o teu patrão é ruim, não é porque a empresa é ruim. Uma semana depois tem um funcionário no teu lugar, porque a vida vai continuar, a empresa não vai parar por causa de você. Se você sofrer um acidente, se o teu casamento acabar, se os seus filhos se perderem nas drogas, se você perder toda a sua vida e lá na frente você olhar para trás e dizer: eu dediquei tanto tempo a essa empresa, a esse trabalho, a esse negócio, a essa carreira. Não é porque as pessoas são ruins, não é porque as empresas são ruins, os empregadores são ruins, é porque a vida, E eu sempre pensei nisso. Essa igreja, ela sempre participa dos velórios, mas às vezes eu mesmo não consigo participar de todos. Mas sabe quem vai estar lá no dia que você morrer? Tua esposa, teus filhos, tua família. E a gente, não, família é mais importante. Viva isso na sua vida. Quer ver uma coisa interessante? Quem não tem maturidade para entender, o filho pródigo. Diego, vou lá onde você pregou. Ele abriu mão do amor do pai por causa das coisas. Depois que acabou as coisas, o que ele fez? Poxa, o amor do pai, hein? Não, o amor do pai é o amor do pai. Quer ver? O jovem rico abriu mão do amor que ia se manifestar durante toda a eternidade por causa das coisas. Por causa do dinheiro que ele tinha. Só que existe um paradoxo entre o jovem rico e Zaqueu. Por quê? O jovem rico, Jesus falou assim: vai, vende o que você tem, dá aos pobres e depois vem. Sim ou não?
Zaqueu, ele estava naquele jantar, ele falou: Senhor, eu vendo metade dos meus bens e dou aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu a vida toda foi odiado, ele trocou o amor pelo dinheiro, pilhando, tirando mais do que devia. Mas quando a visão dele foi esclarecida, o Espírito Santo limpou, ele viu e falou: não, vou fazer o seguinte, eu vou dar aos pobres. Agora imagina os pobres, olhando para Zaqueu, chegando com a cesta básica, chegando com o dinheiro para pagar a conta de luz. Zaqueu falou: eu abro mão do dinheiro para receber afeto, eu abro mão do dinheiro para ter relacionamento, eu abro mão das coisas para ter as pessoas. Para ter as pessoas. Irmãos, imagine a revolução na vida de Zaqueu, um homem que era odiado. Quando Jesus falou: vamos sair, todo mundo falou: vai lá na casa daquele pecador. Imagine Zaqueu passando, o pessoal tacando pedra. E agora, Zaqueu? O Zaqueu, não tem as festinhas aqui, Zaqueu não podia ir, ele pode ir em todas agora. A peladinha de sexta-feira à tarde do trabalho que ele não podia participar, ele pode participar de todas agora. Ele está em tudo porque ele trocou. Ele colocou as coisas no seu devido lugar. Entre dinheiro e coisas, eu prefiro as pessoas. Prefiro as pessoas. Irmãos, nós precisamos oportunizar o amor, nós precisamos promover o amor, nós precisamos incentivar o amor, nós precisamos autorizar o amor. Você reparou que tem gente que ela está tão distante de nós, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa por ela, mas a gente não sabe como chegar, está fechado, está vedado. E aqui, eu não estou falando isso para você ficar para baixo, porque se tem uma pessoa esquisita, sou eu. Eu sei que é difícil para você, mas o que você faz? Dá o primeiro passo. A nossa mente, ela tem uma plasticidade. Se você tem princípios que são ruins, você vai trabalhando isso pouco a pouco, e daqui a pouco você muda. Quer ver uma coisa muito interessante? Jesus amava todo mundo, sim ou não? Sim. Mas reparou um relacionamento diferente com Marta, Maria e Lázaro? Quando Lázaro morreu, o recado que mandaram para Jesus, Ederaldo, está enfermo aquele, quando ele estava doente, está enfermo aquele que tu amas. Olha que interessante, Lázaro não era apóstolo, Lázaro não era obreiro, não era pregador. Pelo que tudo indica, Lázaro não fazia parte do grupo que seguia Jesus quando Jesus saía andando por aí, como aquelas mulheres de Lucas capítulo 8. Mas tem uma coisa engraçada, porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Por quê? Porque Lázaro não era obreiro, não era pastor, não era discípulo, não era apóstolo, nunca fundou uma igreja, talvez nunca tenha fundado uma igreja, mas a Bíblia diz que vez ou outra, alguém batia lá na porta de Lázaro, de Maria e de Marta, e eles abriam mão da sua agenda, do que estivessem fazendo, para receber Jesus. O que eu aprendo é que não é que não exista oferta de amor, é que às vezes a gente não oportuniza o amor. É aquela irmãzinha que dia após outro chama a gente, ministro, vai lá em casa tomar um café, vai lá orar, e a gente: eu vou amanhã, eu vou semana que vem, vai, daqui a pouco não vai, e a irmã morre e não foi. Por isso que Jesus me constrange. Irmão, Jesus era 100% disponível. Você já parou para pensar? Jesus, vamos ali, vamos lá, vamos almoçar lá em casa, vamos tomar café, vamos, por quê? Jesus era missional. O que é missional? É a pessoa que ela aproveita todas as oportunidades da vida. Não é alguém que vai viajar com a mala, tudo direitinho para pregar. Não, aonde eu tiver, o que surgir aqui, vamos ali, vamos lá, vamos empurrar o carro, vamos fazer alguma coisa ali. Ele está pregando, ele está fazendo a obra. Jesus fazia isso o tempo todo. Quer ver? O João que a gente conhece aqui, ele é chamado de quê? O discípulo a quem o quê? Jesus amava. Aí eu tenho uma pergunta para você. João, ele recostava a cabeça no peito de Jesus porque era amado? Ou ele era amado porque ele recostava a cabeça no peito de Jesus? Não entendeu, né? Irmão Júlio, o tico-teco bateu aqui, caiu um para cada lado. João era o discípulo que recostava a cabeça no peito de Jesus. João capítulo 14 vai dizer isso. Porque era amado por Jesus, ou pelo fato dele recostar a cabeça no peito de Jesus, ele era amado.
são as nossas ações. João era dócil. Diga dócil. Dócil, Aí fica fácil. João é diferente. João, ele se aproximava. João, talvez, ele quebrava protocolos. Ele viu, estava ali, a mesa judaica era uma mesa em que cada um se abaixava. Então, ele estava ali tão perto, ele falou, por que não? Por que não? Tão perto aqui, por que não? E ele encostava. Por que não? A Bíblia está cheia de insinuações de amor, de afeto, de fraternidade. Quer ver uma coisa? O criado por quem aquele centurião de Cafarnaum intercedeu. Um centurião, ele tinha 100 homens do exército romano a seu dispor. Era uma autoridade, alguém poderoso. Agora ele vai interceder por um servo. Um servo. Irmãos, naquela época histórica, um servo morreu hoje. Hoje já tinha outro no lugar dele. Você sabe que no período da escravatura, o ser humano era descartável. Agora a Bíblia está me mostrando que tem um homem, um centurião, um homem rico, é como se fosse talvez um empresário grande, dizendo assim, Jesus faz alguma coisa, por quê? Porque a minha faxineira, sabe, o cara que poda a grama lá em casa está morrendo. Você já viu o rico fazer isso? Sair desesperado. Agora esse centurião está fazendo isso por quê? Irmãos, a Bíblia nas suas entrelinhas está dizendo que tem um afeto, tem uma fraternidade, tem um amor aqui incutido aqui. O paralítico carregado por 4, os pais que buscavam pelos seus filhos, a mulher Ciro-fenícia, Jairo, o filho do oficial de João 4,43, amor. Irmãos, aprenda uma coisa, em nome de Jesus, quem é amado é ajudado, quem se permite ser amado é ajudado. Eu vou dizer uma coisa agora que você vai dar glória. Sabia que tem alguém querendo pagar esse boleto para você? Mas você não se permite ser amado. Sabia que talvez tem gente querendo te ajudar a trocar esse carro, quitar essa casa, te dar um terreno, aleluia, ajudar você, mas a gente está esquisito, fechado. Aí você animou, né? Um monte de gente dormindo aí, você animou. Irmãos. Irmão, porque é difícil você ajudar alguém esquisito, alguém que está longe de você, distante de você. Tem gente querendo ajudar, mas a gente está fechado. Sabe qual é o lado bom? O lado bom de não se permitir, se é que existe não se permitir ser amado, você não tem trabalho com nada. Você não tem trabalho com nada. Você vive sua vida, você vai tocando suas coisas, só que saiba de uma coisa, você não será amado, mas também você não será ajudado. Aqui, está lá no RH, está um monte de gente, o currículo, chegou de você, nunca deu bom dia, nunca deu boa tarde, nunca fez nada, nunca criou um relacionamento, passa esse também. Está todo mundo, aquele bondão, os jovens aqui, que jovem vai procurar emprego de bonde, né? Todo mundo, aí passa por você, pensou até em chamar, pô, ele é tão esquisito, né, cara, tão estranho, aí você vai perdendo, e a gente pergunta a Deus por que a gente está perdendo tanta oportunidade na vida, é por isso. Você acha que Deus vai descer do céu, vai pegar teu currículo e falar, meu servo, eis que eu vou levar lá, e você, não, é Deus nessa pessoa, é Deus em mim, é Deus em você, que vai ajudar, que vai fazer, amém? Agora, qual o cuidado que a gente deve tomar, eu já vou encerrar, enquanto comunidade, enquanto igreja, é de não sermos um ajuntamento de pessoas doentes, porque o tanque de Betesda de João capítulo 5 me ensina o seguinte, que num ajuntamento de doentes, ninguém ama ninguém, porque o homem está lá 38 anos, quando Jesus chega, ele fala assim, não tenho ninguém, porque me põe, porque quando a água é agitada, é cada um por si, porque todo mundo doente, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. A aplicação é, permita-se ser amado, aceite ser amado, suporte ser amado. Sabe por que você não ganha presente? Você nunca está disponível. O sapato estava lá, a pessoa, poxa, mas não sei, será que ela vai gostar? Não tem intimidade, sabe, não cria intimidade. Ela pode entender mal, não vou dar para ela um sapato bonitão que você estava precisando, aí foi para o outro. Um terno bonitão foi para o outro. Porque é assim mesmo, varão, tá ligado aqui, ó.
Irmãos, eu vou dizer uma frase que parece secular, mas uma das coisas que mais dá significado à vida, e o que nós vamos levar daqui é o amor que damos e o amor que recebemos. Porque no final da vida só vai restar isso, o amor. E Paulo vai dizer que agora permanece a fé, o amor e a esperança, mas o maior destes é o amor. E ele vai dizer que no céu vai acabar o quê? Profecia. Vai acabar o quê? Revelação. Mas uma coisa vai continuar. O quê? O amor. O amor. É por isso que João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque a essência do ser de Deus é o amor. Por isso que quem não ama não consegue entender a linguagem de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Por isso que quem não ama não consegue entender os mistérios de Deus, não consegue acessar águas mais profundas. O amor, o amor. No verso 2 você vai ver que João agora, ele vai dizer assim: eu desejo que você vá bem. Desejo que te vá bem. 5 minutos eu encerro. Essa palavra desejo aqui no grego é uma palavra meio estranha, eu chamai, que significa também orar. É por isso que a King James, a palavra-se Bíblia Viva, e a NVI não vai dizer desejo, mas vai dizer eu oro. Porque esse texto, essa palavra grega aqui, ela também significa orar. É a palavra usada em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. Eu chamai. E pelo que João está orando? João está orando para que Gaio seja bem sucedido. João está orando para que Gaio seja próspero. E aqui eu aprendo sobre a necessidade de orar para ser bem sucedido. Aqui eu aprendo sobre a necessidade de orar para ter sucesso, para ter êxito, para ter eficácia, para ter eficiência em tudo que eu fizer. Sucesso como pai. Mas eu li um monte de livro. O livro não compensa a oração e não compensa a graça de Deus. Deus, me ensina a ser um pai melhor. Sucesso como marido, sucesso você como esposa, sucesso profissional, empresarial, ministerial, financeiro. Você já parou para pensar? Uma diarista. Mas é uma coisa tão simples, irmãos. Se ela quebrar um objeto de valor, a diária dela foi embora só para pagar aquele objeto. Já parou para pensar que tem diária que você podia terminar 3 horas da tarde, você termina 7 horas da noite? O que está faltando? Jesus está falando, me inclui nisso aí. Quando você chegar lá na casa da patroa, ora para eu dar graça a você, para você estar com você. A necessidade de orar, irmãos. Orar para sermos bem-sucedidos em todas as nossas tarefas e atividades. Todos os personagens bíblicos oravam para ter sucesso, para ser bem-sucedido. Quando você vê Eliezer, em Gênesis capítulo 24, versículo 12, Abraão vai mandar Eliezer numa missão de conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. Eliezer naquele momento tem a bênção de Abraão, tem as promessas de Deus sobre Abraão, mas a Bíblia vai dizer que quando chega em Gênesis 24, 12, ele vai orar para que Deus dê a ele um bom encontro, e ele encontre a menina que ele precisa encontrar para casar com Isaque. Só que Eliezer ali, ele tem a bênção, ele tem as promessas, ele tem 10 camelos. 10 camelos cheios de riqueza. Eliezer podia pensar, com esses camelos aqui, eu compro qualquer menina que eu encontrar. Só que Eliezer entendeu que os camelos do seu Senhor não eram o suficiente. Ele precisava tornar Deus participante daquilo que ele estava fazendo. Ore por essa lojinha. Ore por esse negócio. Ore por esse concurso. Ore por esse vestibular. Ore pelo seu ministério. Ore pelo seu casamento. Ore pelos seus filhos. Ore de manhã quando você acordar. Peça a Deus, por que eu devo orar? Porque orar é um gesto de humildade, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todas as vezes que a gente não ora, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor, isso aqui eu resolvo. Porque orar glorifica a Deus e torna Deus participante das minhas coisas. E por último, eu encerro aqui. João vai dizer assim, para que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma.
E aqui eu aprendo sobre a necessidade de orar para ter saúde. Por quê? Porque mais saúde, menos sofrimento. Irmãos, eu não sei se alguém está aqui com dor de dente, mas você está bem. Quando um dentinho dói, você pensa assim, meu Deus, como era bom não ter essa dor de dente. A Bíblia está nos ensinando, ore pela sua saúde. Por quê? Porque quanto mais saúde, menos sofrimento. Quem é que quer viver sofrendo? Porque eu devo orar pela minha saúde? Porque a doença, ela limita a minha capacidade produtiva, tanto secular quanto ministerial. Você sabia que Matthew Henry, ele não terminou o seu comentário, porque eu li a biografia dele, no final da sua vida ele estava tão obeso que ele morreu e outros tiveram que terminar o comentário dele. E agora você vai dar glória. Sabe por que eu devo orar pela minha saúde? Porque a doença, ela me impede de desfrutar das coisas boas que Deus tem para mim. Pessoal, irmão, quando a gente está doente, vamos passear? Não posso. Come essa comida? Não posso. Vamos fazer isso? Não posso. João está dizendo para Gai, eu estou orando para que você tenha saúde. Fique de pé em nome de Jesus. Sabia que Deus tem isso para nós? Quer dizer que a gente vai viver sem doença? Não, mas se a gente clamar a misericórdia e a graça de Deus, eu creio no agir e no mover de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Gênesis 25:8 diz que Abraão morreu em boa velhice e farto de dias. Quando Abraão morreu, você já vi tanta coisa, os meninos casaram, as coisas aconteceram, já, sabe, não faltou dia, o que tem mais alguma coisa, não, farto de dias. Se a hora que o senhor quiser, já está tudo certinho aqui, pode me levar. Josué vai dizer que quando Moisés morreu, os olhos dele nunca se escureceram, e ele nunca perdeu o seu vigor. Pensa nisso, gente. Moisés acordando bem cedo, executando as suas tarefas, fazendo suas coisas. Tem um texto que o pastor Eduardo gosta muito, 1 Samuel 7,15, que ele vai dizer que Samuel teve saúde para julgar Israel todos os dias da sua vida. Ele não teve que parar por causa da doença, não. Até o último dia que ele foi juiz, ele teve saúde para andar por onde fosse para julgar Israel. Você recebe? Levante suas mãos aí em nome de Jesus. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: o Senhor é o Deus que te sara. Agora tem um problema. A gente pentecostal gosta muito disso que eu vou dizer aqui. A gente faz assim, ó. A gente usa o cartão de crédito, faz o financiamento, compra a casa financiada, o carro, e vai, aquela coisa toda. E a gente come de tudo e vive uma vida desregrada. E a gente pensa assim, depois é só eu orar. Depois eu oro. Não. Vou te dar um exemplo. 2 Reis capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que Eliseu estava enfermo da doença de que morreu. Então, em nome de Jesus, existem muitas doenças que podem ser evitadas. Podem ser evitadas. Eu devo orar pela minha saúde, mas eu também devo cuidar da minha saúde. Feche os teus olhos. Aleluia. Eu li um livro, Vacas Gordas e Vacas Magras. Pode fechar, fique de olhos fechados, já vou orar. O pastor, ele gostava de andar de bicicleta, Everson. Aí um dia o pessoal da rua perguntou, por que o senhor anda de bicicleta tanto assim? Eu falei assim, porque Deus tem muitas promessas na minha vida. Eu preciso viver pelo menos até os 85 para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Sabe por que John Wesley era tão diferenciado? Porque ele aprendeu com seu pai. Todos os dias ele acordava 4 horas da manhã, corria em volta da sua casa e depois ele ia para os afazeres que ele tinha a fazer. Disse que John Wesley produziu literatura montado num lombo de cavalo e foi o mais produtivo de todos. Por quê? Foi o que mais viveu. Todos os outros morreram, mas ele continuou vivo. Por quê? Oh, aleluia! Porque ele cuidava da sua saúde. Amém? Pai, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor. Transforma pelo agir da Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito, Senhor.
Transforma a nossa compreensão, os nossos conceitos, que nos impedem de sermos amados pelas pessoas. Quebra isso na nossa vida, nos faz compreender que nós somos dependentes das pessoas, Pai. Senhor, nos ajuda a orar por tudo que formos fazer, arrumar a casa, nas nossas tarefas do dia a dia, tornar o Senhor participante da nossa vida. Oh, aleluia! Senhor, até das pequenas coisas que a gente ora, que a gente vem a orar, Senhor. E Pai, nos ajuda, que o Teu Espírito trabalhe em nós para que venhamos desenvolver o domínio próprio e cuidar da nossa saúde mental, física e emocional, Pai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.